a sua condição como espírito, como individualidade. Francisco caiu. Vamos ver se ele vai voltar. Francisco caiu. Acho que ele estava mexendo e mexeu alguma coisa que deve ter caído. Ele estava mexendo? Não vi. Não, é que eu acho que ele tocou bem na hora que era para do ok, entendi que estava começando a gravar. Ele deve ter clicado errado sem querer. Ele está voltando já. Ele está voltando. Eu esqueço que essa mulher disse que está gravando, e ele está gravando já. Oi, caiu? Tinha caído. Caiu no meio da oração. Bom, vamos seguir então. Já está aí? Já está online? Já, só que está sem imagem. E eu estou sem imagem? Sim. Isso, deu. Agora deu. Bom, então nós vamos abordar hoje o capítulo 29 dos 500 da Galileia, da obra Boa Nova. Esse é um dos capítulos peculiares dessa obra, que dá exatamente a menção de uma passagem do Evangelho de Jesus que não consta em nenhuma outra obra espírita, e até do estudo do cristianismo, né? Que foi exatamente o maior fenômeno mediúnico a céu aberto da história da humanidade. Foi quando Jesus, já após a crucificação, desencarnado, portanto, né, ele se é visto como um agênere, ou seja, uma figura também de efeitos físicos da mediunidade, em que o espírito, como investido do ectoplasma coletivo, as pessoas que foram inspiradas a se acumular, uma aglomeração humana inspirada pelo alto para receber a mensagem dele, que teria sido e foi de viva voz, mas se sabe também para a espiritualidade, com essa informação que o próprio Humberto de Campos nos passa, até não só por nessa obra, mas em outras obras, e até outros estudiosos, e até espíritos que se comunicaram através de médiuns, dando para nós a certeza de que essa comunicação de Jesus foi pelos canais mediúnicos, que cada um ouvia à distância a voz de Jesus, sem necessariamente ter percebido que não era a voz sob o ponto de vista físico do som, e sim a inspiração pelo coração. Esse fenômeno, aí depois a gente pode até abordar, ele se dá por várias vezes e a gente não percebe, né? Então, a figura que Jesus se utilizou para se comunicar foi por agênere. Não foi a primeira, não foi a última, que ele já havia tido esse encontro com os apóstolos após a crucificação e a profanação do seu próprio, que teria sido, entre aspas, do seu túmulo, e que ele aparece para Maria de Magdala, e posteriormente aparece a presença até de Maria de Nazaré, com os apóstolos, e aí tem aqueles encontros que a gente já estudou aqui com o Tomé, com as dúvidas do Tomé e de outros apóstolos. E ele, após esses 500 de apóstolos, ele teve vários outros encontros, principalmente com João Evangelista e Maria de Nazaré, lá na região de Éfeso, em Cafarnaum e assim por diante. Então, podemos dar uma leitura desse capítulo, então, Flávio? Vamos lá, então. Da Galileia. Capítulo 29, os 500 da Galileia. Depois do Calvário, verificadas as primeiras manifestações de Jesus no cenáculo singelo de Jerusalém, apossara-se de todos os amigos sinceros do Messias uma saudade imensa de sua palavra e de seu convívio. A maioria deles se apegava aos discípulos como querendo reter as últimas expressões de sua mensagem carinhosa e imortal. O ambiente era um repositório vasto de adoráveis recordações. Os que eram agraciados com as visões do Mestre se sentiam transbordantes das mais puras alegrias. Os companheiros inseparáveis e íntimos se entretinham em longos comentários sobre as suas reminiscências
inapagáveis. Foi quando Simão Pedro e alguns outros salientaram a necessidade do regresso a Cafarnaum para os labores indispensáveis da vida. Em breves dias, as velhas redes mergulhavam de novo no Tiberíades, por entre as cantigas rústicas dos pescadores. Cada onda mais larga e cada detalhe do serviço sugeriam recordações sempre vivas no tempo. As refeições ao ar livre lembravam o contentamento de Jesus ao partir o pão. O trabalho, quando mais intenso, como que avivava sua recomendação de bom ânimo. A noite silenciosa reclamava sua bênção amiga. Embebidos na poesia da natureza, os apóstolos organizavam os mais elevados projetos com relação ao futuro do Evangelho. A residência modesta de Cefas, obedecendo às tradições dos primitivos ensinamentos, continuava a ser o parlamento amistoso, onde cada um expunha os seus princípios e as suas confidências mais recônditas. Mas ao pé do monte, onde o Cristo se fizera ouvir algumas vezes, exalçando as belezas do reino de Deus e da sua justiça, reuniam-se invariavelmente todos os antigos seguidores mais fiéis, que se haviam habituado ao doce alimento de sua palavra inesquecível. Os discípulos não eram estranhos a essas recomendações carinhosas, e ao cair da tarde, acompanhavam a pequena corrente popular pela via das recordações afetuosas. Falava-se vagamente de que o mestre voltaria ao monte para despedir-se. Alguns dos apóstolos aludiam às visões em que o Senhor prometia fazer de novo ouvida a sua palavra num dos lugares prediletos das suas pregações de outros tempos. Numa tarde de azul profundo, a reduzida comunidade de amigos do Messias, ao lado da pequena multidão, reuniu-se em preces no sítio solitário. João havia comentado as promessas do Evangelho enquanto na encosta se amontoava a assembleia dos fiéis seguidores do Mestre. Viam-se ali algumas centenas de rostos embevecidos e ansiosos. Eram romanos, de mistura com judeus desconhecidos, mulheres humildes, conduzindo os filhos pobres e descalços, velhos respeitáveis, cujos cabelos alvejavam da neve dos repetidos invernos da vida. Nesse dia, como que a antiga atmosfera se fazia sentir mais fortemente. Por instinto, todos tinham a impressão de que o Mestre voltaria a ensinar as bem-aventuranças celestiais. Os ventos recendiam suave perfume, trazendo as harmonias do lago próximo. Do céu muito azul, como em festa para receber a claridade das primeiras estrelas, parecia descer uma tranquilidade imensa que envolvia todas as coisas. Foi nesse instante, de indizível grandiosidade, que a figura do Cristo assomou no cume iluminado pelos derradeiros raios do sol. Era ele. Seu sorriso desabrochava tão meigo como ao tempo glorioso de suas primeiras pregações. Mas de todo o seu vulto se irradiava a luz tão intensa que os mais fortes dobraram os joelhos. Alguns soluçavam de júbilo, presas das emoções mais belas de sua vida. As mãos do Mestre tomaram a atitude de quem abençoava, enquanto um divino silêncio parecia penetrar a alma das coisas. A palavra articulada não tomou parte naquele banquete de luz imaterial. Todos, porém, lhe perceberam a amorosa despedida e, no mais íntimo da alma, lhe ouviram exortação magnânima e profunda.
Amados, a cada um se afigurou escutar na câmara secreta do coração. Eis que retomo a vida em meu Pai, para regressar à luz do meu reino. Enviei meus discípulos como ovelhas ao meio de lobos, e vos recomendo que lhes sigais os passos no escabroso caminho. Depois deles, é a vós que confio a tarefa sublime da redenção pelas verdades do Evangelho. Eles serão os semeadores. Vós sereis o fermento divino. Instituo-vos os primeiros trabalhadores, os herdeiros iniciais dos bens divinos. Para entrardes na posse do tesouro celestial, muita vez experimentareis o martírio da cruz e o fel da ingratidão. Em conflito permanente com o mundo, estareis na terra, fora de suas leis implacáveis e egoístas, até que as bases do meu reino de concórdia e justiça se estabeleçam no espírito das criaturas. Negai-vos a vós mesmos, como neguei a minha própria vontade na execução dos desígnios de Deus, e tomai a vossa cruz para seguir-me. Séculos de luta vos esperam na estrada universal. É preciso imunizar o coração contra todos os enganos da vida transitória, para a soberana grandeza da vida imortal. Vossas sendas estarão repletas de fantasmas de aniquilamento e de visões de morte. O mundo inteiro se levantará contra vós, em obediência espontânea às forças tenebrosas do mal que ainda lhe dominam as fronteiras. Sereis escarnecidos e aparentemente desamparados. A dor vos assolará as esperanças mais caras. Andareis esquecidos na terra, em supremo abandono do coração. Não participareis do venenoso banquete das posses materiais. Sofrereis a perseguição e o terror. Tereis o coração coberto de cicatrizes e de ultrajes. A chaga é o vosso sinal. A coroa de espinhos, o vosso símbolo. A cruz, o recurso ditoso na redenção. Vossa voz será do deserto, provocando muitas vezes o escárnio e a negação da parte dos que dominam na carne perecível. Mas no desenrolar das batalhas incrueritas do coração, quando todos os horizontes estiverem abafados pelas sombras da crueldade, dar-vos-ei da minha paz, que representa a água viva. Na existência ou na morte do corpo, estareis unidos ao meu reino. O mundo vos cobrirá de golpes terríveis e destruidores, mas de cada uma das vossas feridas retirarei o trigo luminoso para os celeiros infinitos da graça, destinados ao sustento das mais ínfimas criaturas. Até que o meu reino se estabeleça na terra, não conhecereis o amor no mundo. Eu, no entanto, encherei a vossa solidão com a minha assistência incessante. Gozarei em vós, como gozareis em mim, o júbilo celeste da execução fiel dos desígnios de Deus. Quando tombardes, sob as arremetidas dos homens ainda pobres e infelizes, eu vos levantarei no silêncio do caminho, com as minhas mãos dedicadas ao vosso bem. Sereis a união onde houver separatividade, sacrifício onde existir o falso gozo, claridade onde campearem as trevas, porto amigo edificado na rocha da fé viva, onde pairarem as sombras da desorientação. Sereis meu refúgio nas igrejas mais estranhas da terra, minha esperança entre as loucuras humanas, minha verdade, onde se perturbar a ciência incompleta do mundo. Amados, eis que também vos envio como ovelhas aos caminhos obscuros e ásperos. Entretanto, nada temais. Sede fiéis ao meu coração,
como vos sou fiel, e o bom ânimo representará a vossa estrela. Ide ao mundo, onde teremos de vencer o mal. Aperfeiçoemos a nossa escola milenária, para que aí seja interpretada e posta em prática a lei de amor do nosso Pai, em obediência feliz à sua vontade augusta. Sagrada emoção senhorara-se das almas em êxtase de ventura. Foi então que observaram um mestre, rodeado de luz, como a elevar-se ao céu, em demanda de sua gloriosa esfera do infinito. Os primeiros astros da noite brilhavam no alto como flores radiosas do paraíso. No Monte Galileu, 5 centenas de corações palpitavam, arrebatados por intraduzível júbilo. Velhos trêmulos, encarquilhados, desceram a encosta, unidos uns aos outros, como solidários, para sempre, no mesmo trabalho de grandeza imperecível. Anciãs de passo vacilante, coroadas pela neve das experiências da vida, abraçavam-se as filhas e netas, jovens e ditosas, tomadas de indefinível embriaguez da alma. Romanos e judeus, ricos e pobres confraternizavam, felizes, adivinhando a necessidade de cooperação na tarefa santa. Os antigos discípulos, cercando a figura de Simão Pedro, choravam de contentamento e esperança. Naquela noite, de imperecível recordação, foi confiado aos 500 da Galileia o serviço glorioso da evangelização das coletividades terrestres sob a inspiração de Jesus Cristo. Mal sabiam eles, a sua mísera condição humana, que a palavra do Mestre alcançaria os séculos do porvir. E foi assim que, representando o fermento renovador do mundo, eles reencarnaram em todos os tempos, nos mais diversos climas religiosos e políticos do planeta, ensinando a verdade e abrindo novos caminhos de luz através dos bastidores eternos do tempo. Foram eles os primeiros a transmitir a sagrada vibração de coragem e confiança aos que tombaram nos campos do martírio, semeando a fé no coração pervertido das criaturas, nos circos da vaidade humana, nas fogueiras e nos suplícios, ensinaram a lição de Jesus com resignado heroísmo. Nas artes e nas ciências, plantaram concepções novas de desprendimento do mundo e de belezas do céu. E no seio das mais variadas religiões da terra, continuam revelando o desejo do Cristo, que é de união e de amor, de fraternidade e concórdia. Na qualidade de discípulos sinceros e bem-amados, desceram aos abismos mais tenebrosos, redimindo o mal com seus sacrifícios purificadores, convertendo com as luzes do Evangelho a corrente da redenção os espíritos mais empedernidos. Abandonados e desprotegidos na terra, eles passam, edificando no silêncio as magnificências do reino de Deus, nos países dos corações, e multiplicando as notas de seu cântico de glória por entre os que se constituem instrumentos sinceros do bem com Jesus Cristo, formam a caravana sublime que nunca se dissolverá. Final de capítulo. Bom, vocês viram então que coisa, que palavras maravilhosas, né, que a gente teve acesso aí por essa obra única, né, porque essa narrativa essas palavras de Jesus não tem registro em nenhum outro lugar. E foi o Humberto de Campos buscar isso lá no plano espiritual. Inclusive, muitos estudiosos até do espiritismo, eles ficam impressionados, porque parte dessa obra e de outras, o acesso que a espiritualidade tem, até inclusive, ao pensamento de espíritos que estiveram entre nós
ao longo dos séculos, né? E aí, nesse encontro da Galileia, que foi a maior reunião mediúnica de todos os tempos, né? Que intuitivamente as pessoas foram levadas por um sentimento coletivo a se reunir naquele local, naquela hora, e houve, assim, de uma forma inexplicável, que eles não conseguiam explicar, um convite a um local que eles não sabiam bem o que seria, mas seria um encontro com Jesus, mas alguns até não buscavam a razão para dizer, mas como Jesus, se ele já sucumbiu, se ele já morreu, se ele teria aparecido, que dizem que apareceu, mas por que estou sendo levado a esse encontro? E esse canal intuitivo, coletivo, com essa força do mundo da luz, fez com que esses 500, que já haviam sido selecionados pela espiritualidade, que foram e são os multiplicadores do evangelho na crosta terrestre, dentre nós, no seio de diversas civilizações e diversas religiões. Consta, dizem, que nesses 500 estavam vários pensadores, alguns assim que você vai dizer assim, os mártires, naqueles que, em nome da justiça, da luta da paz, da busca da igualdade, da concepção de ter aquele sentimento de fraterno, dizem que muitos deles estiveram e estão registrados na história que faziam parte desses 500 e que vão e voltam nesse processo encarnatório. E também dizem os espíritos que as dezenas, durante todo o tempo, eles estão em rodízio reencarnando entre nós. Como também, ao longo dos séculos, consta que os discípulos de Jesus, em tempos intercalados, todos estão sempre reencarnados entre nós, na crosta terrestre, né? Não necessariamente localizado no seio da doutrina espírita, não necessariamente no catolicismo, e assim por diante. O Gandhi, dizem que Gandhi fazia parte disso. Dizem que Martin Luther King também fazia parte, assim como outros que levantaram a bandeira da justiça, da igualdade, da concepção de buscar o humanismo na relação humana, independente da sua religião. Mas sim que a doutrina cristã, ela não prega necessariamente os ditames doutrinários estabelecidos por religiões, tanto é que o próprio Espiritismo procura não se atrelar muito ao envoltório religioso de se religar com o mundo transcendental através de dogmas, longe disso, né? E sim buscar o aspecto filosófico e buscar o amparo na ciência para dar explicação aos fenômenos, como esse que a gente pode estudar entre nós, que somos estudiosos da doutrina, um fenômeno que ocorreu esse encontro com Jesus, que foi um fenômeno em que ele se transforma num agênere, ou seja, o agênere vem daquele que não foi gerado, né? Ele é o próprio espírito, o seu perispírito, com envoltório impregnado de energias, ou ectoplasma, que se materializa, mas se materializa não daquela forma, quer dizer, quase que com a forma que não é tão clara para nós, da forma humana, mas consegue até falar, até se comunicar e até ser tocado pelas pessoas, sem que elas percebam que ele não é um ser encarnado como nós, cada um de nós. E isso aí a gente pode extrapolar um pouco mais para o estudo nosso aqui, entre nós, que aí, claro, se a gente for expandir isso para outros que até não têm esse conhecimento, nós lidamos no nosso dia a dia de forma corriqueira, não necessariamente todos os dias, mas em fases da nossa vida, nós nos defrontamos com pessoas que são agêneres, que muitas vezes até nos passam uma mensagem, ou com a sua própria presença em relação a nós ou a terceiros, elas têm uma mensagem a passar, têm uma determinada situação efêmera, porque, em geral, é um fenômeno que se dá em alguns minutos, né? Muito raramente algumas horas, e que os espíritos investidos de energias próprias do mundo dos encarnados se visualizam, são visualizados e compartilham o convívio com os seres encarnados, sem que eles necessariamente percebam. O próprio Inácio Ferreira, em uma das suas obras,
quem estudou aí as obras, eu não lembro necessariamente qual o livro dele, porque são dezenas de livros já do Inácio, mas um deles que ele estuda isso e dá para nós a experiência dele quando ele era encarnado, quando ele estava no hospital lá de Uberaba, hospital lá da Espírita de Uberaba, e ele recebeu a visita de alguns pacientes e ele foi perceber que não eram pacientes encarnados depois. Tá? E um deles registra a história, quem conhece assim, a história americana, do Edgar Allan Poe. Alguém já ouviu falar desse nome? Que é um que tinha aqueles livros pequenininhos, aqueles de bolso, sabe? Aquelas coisas que ele fazia... escrevia sobre romances policiais, daquelas ação policial, muito famoso até a década de 20, 30 nos Estados Unidos, que vendeu muito livro, aliás, vendeu até pouco tempo, até esses tempos eu estava vendo no supermercado desse, estava vendo um livrinho desse de bolso, Edgar Allan Poe. E ele morreu por suicídio na década de 20 ou 30 nos Estados Unidos, e ele tem uma comunicação com o Inácio recebeu como paciente no seu hospital. Conversou com ele, mas uma das coisas que ele notou foi que o Allan Poe não tomou o café que ele serviu para ele. Conversou com ele, tocou a xícara do café, mas não tomou, porque essa situação efêmera dos espíritos, eles não podem, eles absorvem muita, ia se dissipar as energias se eles fossem absorver alguma energia material do mundo dos encarnados. Então, no máximo, eles tocam, eles falam, e assim como aparecem do nada, somem do nada em alguns minutos. Mas, só para registrar que isso não é próprio de espíritos luminares e nem de espíritos simplesmente ou intermediários ou inferiores. Todos os espíritos, de uma forma ou consciente ou inconsciente, conseguem se transformar num agente. Ocorre isso também em áreas, em regiões onde há espíritos que desencarnam de uma forma abrupta, né? Ou seja, num acidente ou numa situação inesperada, que, impregnados de energias próprias do ectoplasma, do recém-encarnado desencarnando, espíritos que absorvem conscientemente essa energia para vivenciar uma situação efêmera de encarnado. E aí praticam os seus prazeres mundanos, seja o que for a vontade deles, absorvendo essas energias de recém-desencarnados, que é o ectoplasma, o fluido vital, o duplo etérico, né, a energia que vai te dar, o prana, né, que absorvido da individualidade recém-desencarnada. Isso é necessário para nós estamos falando aqui porque nós somos, a gente pretende estudar, pelo menos, a doutrina espírita, à luz de fenômenos mediúnicos e compreender fenômenos que ocorreram ao longo da história. Nada mais sublime de que estudar essa obra com essa situação excepcional de Jesus passando essa mensagem dessa forma como agenda e estudando o agenda sob o ponto de vista da doutrina, que é tratado na obra de Kardec, no Livro dos Médiuns, de uma forma muito assim sutil, mas mais aprofundada nas revistas espíritas, né? De 1860, tem 2 ou 3 revistas espíritas que eram publicadas mensalmente pelo próprio Kardec, catalogadas por ele, que ali relatam assuntos inerentes à própria Uagênere, que é um dos fenômenos mediúnicos, né? Que é raro, mas corriqueiro sob o ponto de vista que nós não percebemos. Às vezes a gente está numa praça, numa fila, seja onde for, vai se defrontar com um desencarnado que está visível a nós sob a figura de um agente. Só para, então, registrar isso, e mais do que isso, então, esse texto, esse encontro dos 500 da Galileia, vale pela mensagem que Jesus nos dá, que se a gente fosse estudar profundamente esse discurso dele, acho que cada frase, cada conjunto de palavras ali já merecia algumas horas de estudos nossos para a gente aprofundar no dia a dia o quanto que ali tem de sabedoria e de ensinamento para cada um de nós levar adiante, né? Se aperfeiçoar como espírito e como pessoa que busca o aperfeiçoamento individual. Podemos, então, passar para o último capítulo, né, Otávio? Podemos. E, Francisco, só bem rapidinho, interessante que Jesus falou com eles pelo mental, né? E o quanto os nossos amigos espirituais, os nossos mentores, tentam acessar a gente também no dia a dia, né?
É pela verdade. mente, e muitas vezes a gente fica, ai, será que sou eu? Será que é alguém me dando uma Mas dica? aí que está também, às vezes, a falta de fé e também de estudo, para a gente não perceber que muitas coisas que afloram no nosso pensamento parece até que a gente ouviu, né? As Uhum. palavras que vêm prontas, parece que são frases e textos prontos. Essa comunicação intuitiva, ela tem que ser aprimorada, cada um de nós tem que aprender isso, e não adianta ficar naquela, será que será? O que é com energia boa vem do alto, e isso tem que ser aproveitado. E a pessoa, quando se conhece profundamente, conhece a ti mesmo, né? Quando a pessoa se conhece, percebe até qual é a vibração dessa comunicação, que é possível e ocorre às vezes na nossa vida, dessa intuição, desse canal de comunicação ser do baixo astral. E cabe à nossa consciência, a saber o que é certo e o que é errado, fazer esse filtro, e é possível fazer. Alguns até conseguem classificar até do lado mental de como vem essa notícia. Se é o esquerdo, a direita, não é de graça que vem aquela coisinha do bichinho do lado, do outro, que e aí vai botar a simbologia, o diabinho esse, é o anjinho do mal, o anjinho do bem, e assim por diante. Né? Mas isso existe, é assim, e essa visão também que nós temos de espíritos, muitas vezes é um agênero que a gente não percebe porque não tem como perceber, né? Uma coisa muito efêmera e que ocorre na nossa vida. Ou tem outro, eu me lembrei agora de uma outra situação, o Chico Xavier. Teve algumas situações da vida dele e que ele ia lá peregrinando para ajudar os pobres e estava desesperado porque ele tinha que ajudar e sempre juntava pão, rancho para distribuir. E houve uma oferta uma vez de chegar um material para ele, não chegou, e ele tinha que se reunir com as pessoas para entregar uma alimentação. E ele recebeu a mensagem de que ele tinha que dar água para ele. Ele disse, vou apanhar em praça lá pública, dá para quem está com fome água. E aí ele passou para ele essa mensagem, um espírito, e ele foi lá. Ele estava lá se encaminhando, conversando com eles, e veio um caminhão carregado de panetones de São Paulo. Sabe dessa história? Alguns perderam isso. E que aí era uma doação de um empresário lá da época do Natal, que havia sobrado, que ele resolveu doar para o Chico Xavier. E esse caminhão chega em Uberaba, naquela época, né, muito tempo atrás, e não tinha nem como, o deslocamento era difícil, e o motorista estava até desistindo, que não tinha achado onde é que é o Chico Xavier. E ele esse caminhoneiro para num local, já ia desistir, e um senhor de cabeça branca para ele e diz assim, não, é ali, ó, passa 2 quarteirões aqui para baixo, eles estão lá e distribuem. E aí, esse senhor o caminhoneiro vai entregar lá para o Chico Xavier, chega lá, o Chico Xavier não acreditou, né? Era para entregar água, e vem aqui um caminhão cheio de panetone e distribuiu para aquele povo e tal. E o Chico Xavier ficou com aquela coisa. Sabe quem é que tinha passado a mensagem para o caminhoneiro? Bezerra de Menezes, corporificado como um agênero. Conversou com o motorista, passou para ele a mensagem, é lá que está o Chico Xavier, ele tinha a resposta que ele tinha recebido da espiritualidade, dá água para eles, que vai se resolver. E apareceu depois para dentro. Vê uma coisa assim que, para qualquer um vai contar, vai dizer que é coisa de louco, né? Mas que estuda o fenômeno, assim, mais um. Quem vai dizer que para nós não ocorreu já uma situação parecida com essa? Quem vai dizer algumas situações que a gente teve numa situação muito difícil e do nada aparece alguém e nos diz 2 palavras que mudam o curso de um destino nosso? Quem vai dizer? Quem vai ver lá Covades, por exemplo, o Pedro, que conversou com ele, quem era que disse assim, para onde vais? Covades, né? Aquela história que até gerou filme, tem obra. O Pedro, que estava já pensando em sucumbir, né? Depois da crucificação de Jesus, chegou até a pensar em abandonar tudo, um pensamento longínquo, aquele de pensar em suicídio, autodestruição, de abandonar tudo, olha, não vale a pena. E é uma criança que aparece para ele, um jovem de 12 anos, que na figura de um agente, na realidade, dizem que era o próprio Jesus passando para ele, onde é que vai? E dá para ele um incentivo de continuar a trajetória, e ele, com as palavras daquele jovem, daquela criança, ele muda a trajetória dele. Isso também tem pouco registro na história do cristianismo, né, dos Atos dos Apóstolos e assim por diante. Mas vamos lá, senão a gente não tem isso aí. A gente podia até estudar mais essa obra, mas agora a gente já se programou para terminar isso. Vamos tentar terminar. Maria, agora que nós vamos ver esse último, é o ponto alto, né, da Maria sendo relatado
o drama dela perante a cruz, a crucificação de Jesus, ela como mãe, como figura que faz uma retrospectiva de toda a vida dela, né, com a missão que ela teve, mas também não se distanciando muito da figura da mãe, do maternal mesmo, do seu filho, de ver ele sendo torturado, vilipendiado, sacrificado, e de compreender, né, a própria missão que ela tinha. E, ao mesmo tempo, depois que ela vai ter o encontro dela com a continuidade da obra de Jesus, com a força que ela teve muito também com João, né, que ela recebe também a indicação dele, né, mulher, eis aí teu filho, João, eis aí tua mãe. Então, que Jesus, ela se encontra com essa mudança de postura dela, e se encontrando muito ao gesto da vivência plena do que foi a obra de Jesus, até os seus dias de desencarne. Então, é isso que a gente vai tratar agora, nessa leitura, que é um pouco mais longa, mas a gente vai tentar terminar até o fim. Tá bom? Vamos lá. Capítulo 30, Maria. Junto da cruz, o vulto agoniado de Maria produzia dolorosa e indelével impressão. Com um pensamento ansioso e torturado, olhos fixos no madeiro das perfídias humanas, a ternura materna regredia ao passado, em amarguradas recordações. Ali estava, na hora extrema, o filho bem-amado. Maria deixava-se ir na corrente infinda das lembranças. Eram as circunstâncias maravilhosas em que o nascimento de Jesus lhe fora anunciado. A amizade de Isabel, as profecias do velho Simeão, reconhecendo que a assistência de Deus se tornara incontestável nos menores detalhes de sua vida. Naquele instante supremo, revia a manjedoura, na sua beleza agreste, sentindo que a natureza parecia desejar redizer aos seus ouvidos o cântico de glória daquela noite inovidável. Através do véu espesso das lágrimas, repassou, uma por uma, as cenas da infância do filho estremecido, observando o alarme interior das mais doces reminiscências. Nas menores coisas, reconhecia a intervenção da providência celestial. Entretanto, naquela hora, seu pensamento vagava também pelo vasto mar das mais aflitivas interrogações. Que fizera Jesus por merecer tão amargas penas? Não o vira crescer de sentimentos imaculados sob o calor de seu coração? Desde os mais tenros anos, quando conduzia a fonte tradicional de Nazaré, observava o carinho fraterno que dispensava a todas as criaturas. Frequentemente, ia buscá-lo nas ruas empedradas, onde a sua palavra carinhosa consolava os transeuntes desamparados e tristes. Viandantes misérrimos vinham à sua casa modesta louvar o filhinho idolatrado, que sabia distribuir as bênçãos do céu. Com que elevo recebia os hóspedes inesperados que suas mãos minúsculas conduziam à carpintaria de José. Lembrava-se bem de que um dia a divina criança guiara a casa dois malfeitores publicamente reconhecidos como ladrões do Vale de Misé. E era de ver-se a amorosa solicitude com que seu vulto pequenino cuidava dos desconhecidos como se fossem seus irmãos. Muitas vezes, comentara a excelência daquela virtude santificada, receando pelo futuro de seu adorável filhinho. Depois do caricioso ambiente doméstico, era a missão celestial dilatando-se em colheita de frutos maravilhosos. Eram paralíticos que retomavam os movimentos da vida, cegos que se reintegravam nos sagrados dons da vista, criaturas famintas de luz e de amor que se saciavam na sua lição de infinita bondade. Que profundos desígnios haviam conduzido seu filho, adorado, à cruz do suplício?
Uma voz amiga lhe falava ao espírito, dizendo das determinações insondáveis e justas de Deus, que precisam ser aceitas para a redenção divina das criaturas. Seu coração rebentava em tempestades de lágrimas irreprimíveis. Contudo, no santuário da consciência, repetia sua afirmação de sincera humildade: faça-se na escrava a vontade do Senhor. De alma angustiada, notou que Jesus atingira o último limite dos padecimentos inenarráveis. Alguns dos populares mais exaltados multiplicavam as pancadas, enquanto as lanças riscavam o ar em ameaças audaciosas e sinistras. Ironias mordazes eram proferidas a esmo, dilacerando-lhe a alma sensível e afetuosa. Em meio de algumas mulheres compadecidas que lhe acompanhavam o angustioso transe, Maria reparou que alguém lhe pousara as mãos de leve sobre os ombros. Deparou-se-lhe a figura de João, que, vencendo a pusilanimidade criminosa em que haviam mergulhado os demais companheiros, lhe estendia os braços amorosos e reconhecidos. Silenciosamente, o filho de Zebedeu abraçou-se àquele triturado coração maternal. Maria deixou-se enlaçar pelo discípulo querido e ambos, ao pé do madeiro, em gesto súplice, buscaram ansiosamente a luz daqueles olhos misericordiosos no cúmulo dos tormentos. Foi aí que a fronte do divino supliciado se moveu vagarosamente, revelando perceber a ansiedade daquelas duas almas em extremo desalento. Meu filho, meu amado filho, exclamou a mártir, em aflição diante da serenidade daquele olhar de melancolia intraduzível. O Cristo pareceu meditar no auge de suas dores, mas como se quisesse demonstrar, no instante derradeiro, a grandeza de sua coragem e a sua perfeita comunhão com Deus, replicou, com significativo movimento dos olhos vigilantes: Mãe, eis aí teu filho. E dirigindo-se de modo especial, com um leve aceno ao apóstolo, disse: Filho, eis aí a tua mãe. Maria envolveu-se no véu de seu pranto doloroso, mas o grande evangelista compreendeu que o mestre, na sua derradeira lição, ensinava que o amor universal era o sublime coroamento de sua obra. Entendeu que no futuro a claridade do reino de Deus revelaria aos homens a necessidade da cessação de todo o egoísmo, e que no santuário de cada coração deveria existir a mais abundante cota de amor, não só para o círculo familiar, senão também para todos os necessitados do mundo. E que no templo de cada habitação permaneceria a fraternidade real, para que a assistência recíproca se praticasse na terra, sem serem precisos edifícios exteriores consagrados a uma solidariedade claudicante. Por muito tempo, conservaram-se ainda ali, em preces silenciosas, até que o mestre, exânime, fosse arrancado à cruz, antes que a tempestade mergulhasse a paisagem castigada de Jerusalém em um dilúvio de sombras. Após a separação dos discípulos, que se dispersaram por lugares diferentes para a difusão da Boa Nova, Maria retirou-se para Betânia, onde alguns parentes mais próximos a esperavam com especial carinho. Os anos começaram a rolar, silenciosos e tristes, para a angustiada saudade de seu coração. Tocada por grandes dissabores, observou que, em tempo rápido, as lembranças do filho amado se convertiam em elementos de ásperas discussões entre os seus seguidores. Na Bataneia,
pretendia se manter uma certa aristocracia espiritual, por efeito dos laços consanguíneos que ali aprendiam, em virtude dos elos que a ligavam a José. Em Jerusalém, digladiavam-se os cristãos e os judeus, com veemência e acrimônia. Na Galiléia, os antigos cenáculos simples e amoráveis da natureza estavam tristes e desertos. Para aquela mãe amorosa, cuja alma digna observava que o vinho generoso de Caná se transformara no vinagre do martírio, o tempo assinalava sempre uma saudade maior no fundo e uma esperança cada vez mais elevada no céu. Sua vida era uma devoção incessante ao rosário imenso da saudade, às lembranças mais queridas. Tudo que o passado feliz edificara em seu mundo interior revivia na tela de suas lembranças com minúcias somente conhecidas do amor, e lhe alimentavam a seiva da vida. Relembrava o seu Jesus pequenino, como naquela noite de beleza prodigiosa em que o recebera nos braços maternais, iluminado pelo mais doce mistério. Figurava-se-lhe escutar ainda o balido das ovelhas que vinham, apressadas, a cercar-se do berço que se formara de improviso. E aquele primeiro beijo feito de carinho e de luz. As reminiscências envolviam a realidade longínqua de singulares belezas para o seu coração sensível e generoso. Em seguida, era o rio das recordações desaguando, sem cessar, na sua alma rica de sentimentalidade e ternura. Nazaré lhe voltava à imaginação, com as suas paisagens de felicidade e de luz. A casa singela, a fonte amiga, a sinceridade das afeições, o lago majestoso, e no meio de todos os detalhes, o filho adorado, trabalhando e amando no erguimento da mais elevada concepção de Deus entre os homens da terra. De vez em quando, parecia vê-lo em seus sonhos repletos de esperança. Jesus lhe prometia o júbilo encantador de sua presença e participava da carícia de suas recordações. A esse tempo, o filho de Zebedeu, tendo presentes as observações que o mestre lhe fizera da cruz, surgiu na batanela, oferecendo àquele espírito saudoso de mãe o refúgio amoroso de sua proteção. Maria aceitou o oferecimento com satisfação imensa, e João lhe contou a sua nova vida. Instalara-se definitivamente em Éfeso, onde as ideias cristãs ganhavam terreno entre almas devotadas e sinceras. Nunca olvidara as recomendações do Senhor, e no íntimo guardava aquele título de filiação como das mais altas expressões de amor universal para com aquela que recebera o Mestre nos braços veneráveis e carinhosos. Maria escutava-lhe as confidências no misto de reconhecimento e de ventura. João continuava a expor-lhe seus planos mais insignificantes. Levá-la-ia consigo, andariam ambos na mesma associação de interesses espirituais. Seria o seu filho desvelado, enquanto receberia de sua alma generosa a ternura maternal nos trabalhos do Evangelho. Demorara-se a vir, explicava o filho de Zebedeu, porque lhe faltava uma choupana onde se pudessem abrigar. Entretanto, um dos membros da família real de Adiabene, convertido ao amor do Cristo, lhe doara uma casinha pobre ao sul de Éfeso, distando 3 léguas aproximadamente da cidade. A habitação simples e pobre demorava num promontório de onde se avistava o mar. No alto da pequena colina, distante dos homens e no altar imponente da natureza, se reuniriam ambos para cultivar a lembrança permanente de Jesus. Estabeleceriam um pouso e refúgio aos desamparados,
ensinariam as verdades do Evangelho a todos os espíritos de boa vontade. E como mãe e filho, iniciariam uma nova era de amor na comunidade universal. Maria aceitou alegremente. Dentro de breve tempo, instalaram-se no seio amigo da natureza, em frente do oceano. Éfeso ficava pouco distante, porém, todas as adjacências se povoavam de novos núcleos de habitações alegres e modestas. A casa de João, a cabo de algumas semanas, se transformou num ponto de assembleias adoráveis, onde as recordações do Messias eram cultuadas por espíritos humildes e sinceros. Maria externava suas lembranças, falava dele com maternal enternecimento, enquanto o apóstolo comentava as verdades evangélicas, apreciando os ensinos recebidos. Vezes inúmeras, a reunião somente terminava à noite alta, quando as estrelas tinham maior brilho. E não foi só. Decorridos alguns meses, grandes fileiras de necessitados acorriam ao sítio singelo e generoso. A notícia de que Maria descansava agora entre eles espalharam um clarão de esperança por todos os sofredores. Ao passo que João pregava na cidade as verdades de Deus, ela atendia, no pobre santuário doméstico, aos que a procuravam exibindo-lhe suas úlceras e necessidades. Sua choupana era então conhecida pelo nome de Casa da Santíssima. O fato tivera origem em certa ocasião, quando o miserável leproso, depois de aliviado em suas chagas, lhe esculou as mãos, reconhecidamente murmurando: Senhora, sois a mãe de nosso mestre e nossa mãe santíssima. A tradição criou raízes em todos os espíritos. Quem não lhe devia o favor de uma palavra maternal nos momentos mais duros? E João consolidava o conceito, acentuando que o mundo lhe seria eternamente grato, pois fora pela sua grandeza espiritual que o emissário de Deus pudera penetrar a atmosfera escura e pestilenta do mundo para balsamizar os sofrimentos da criatura. Na sua humildade sincera, Maria se esquivava as homenagens afetuosas dos discípulos de Jesus, mas aquela confiança filial com que lhe reclamava a presença era para sua alma um brando e delicioso tesouro do coração. O título de maternidade fazia vibrar em seu espírito os cânticos mais doces. Diariamente, acorria os desamparados, suplicando a sua assistência espiritual. Eram velhos, trôpegos e desenganados do mundo que lhe vinham ouvir as palavras confortadoras e afetuosas. Enfermos que invocavam a sua proteção, mães infortunadas que pediam a bênção de seu carinho. Minha mãe, dizia um dos mais aflitos, como poderei vencer as minhas dificuldades? Sinto-me abandonado na estrada escura da vida. Maria lhe enviava o olhar amoroso da sua bondade, deixando nele transparecer toda a dedicação enternecida de seu espírito maternal. Isso também passa, dizia ela carinhosamente. Só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar de nossas almas como eterna realização do amor celestial. Seus conceitos abrandavam a dor dos mais desesperados, desanuviavam o pensamento obscuro dos mais acabrunhados. A igreja de Éfeso exigia de João a mais alta expressão de sacrifício pessoal, pelo que, com o decorrer do tempo, quase sempre Maria estava só, quando a legião humilde dos necessitados descia o promontório desataviado rumo aos lares mais confortados e felizes. Os dias e as semanas, os meses e os anos passaram incessantes, trazendo-lhe as lembranças mais ternas. Quando sereno e azulado, o mar lhe fazia voltar à memória o Tiberíades distante. Surpreendia no ar aqueles perfumes vagos que enchiam a alma da tarde, quando seu filho,
de que nem um instante se esquecia, reunindo os discípulos amados, transmitia ao coração do povo as ouçanias da Boa Nova. A velhice não lhe acarretara nem cansaços, nem amarguras. A certeza da proteção divina lhe proporcionava ininterrupto consolo. Como quem transpõe um dia em labores honestos e proveitosos, seu coração experimentava um grato repouso, iluminado pelo luar da esperança e pelas estrelas fulgurantes da crença imorredora. Suas meditações eram suaves colóquios com as reminiscências do filho muito amado. Súbito recebeu notícias de que um período de dolorosas perseguições se havia aberto para todos os que fossem fiéis à doutrina do seu Jesus divino. Alguns cristãos banidos de Roma traziam a Éfeso as tristes informações. Em obediência aos éditos mais injustos, escravizavam-se os seguidores do Cristo, destruíam-se-lhe os lares, metiam-nos a ferro nas prisões. Falava-se de festas públicas em que seus corpos eram dados como alimento a feras insaciáveis em horrendos espetáculos. Então, num crepúsculo estrelado, Maria entregou-se às orações, como de costume, pedindo a Deus por todos aqueles que se encontrassem em angústias do coração, por amor de seu filho. Embora a soledade do ambiente, não se sentia só. Uma como força singular lhe banhava a alma toda. Aragens suaves sopravam do oceano, espalhando os aromas da noite que se povoava de astros amigos e afetuosos, e em poucos minutos a lua plena participava igualmente desse concerto de harmonia e de luz. Elevada nas suas meditações, Maria viu aproximar-se o vulto de um pedinte. Minha mãe, exclamou o recém-chegado, como tantos outros que recorriam ao seu carinho. Venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. Maternalmente, ela o convidou a entrar, impressionada com aquela voz que lhe inspirava profunda simpatia. O peregrino lhe falou do céu, confortando-a delicadamente. Comentou as bem-aventuranças divinas que aguardavam a todos os devotados e sinceros filhos de Deus, dando a entender que lhe compreendia as mais ternas saudades do coração. Maria sentiu-se empolgada por tocante surpresa. Que mendigo seria aquele que lhe acalmava as dores secretas da alma saudosa, com bálsamos tão dulçorosos? Nenhum lhe surgira até então para dar. Era sempre para pedir alguma coisa. No entanto, aquele viandante desconhecido lhe derramava no íntimo as mais santas consolações. Onde ouvira noutros tempos aquela voz meiga e carinhosa, que emoções eram aquelas que lhe faziam pulsar o coração de tanta carícia? Seus olhos se umedeceram de ventura, sem que conseguisse explicar a razão de sua terna emotividade. Foi quando o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com profundo acento de amor: Minha mãe, venha aos meus braços. Nesse instante, fitou as mãos nobres que se lhe ofereciam num gesto da mais bela ternura. Tomada de comoção profunda, viu nelas duas chagas, como as que seu filho revelava na cruz, e instintivamente, dirigindo o olhar ansioso para os pés do peregrino amigo, divisou também aí as úlceras causadas pelos cravos do suplício. Não pôde mais. Compreendendo a visita amorosa que Deus lhe enviava ao coração, bradou com infinita alegria: meu filho, as úlceras que te fizeram. E precipitando-se para ele, como mãe carinhosa e desvelada, quis certificar-se, tocando a ferida que lhe fora produzida pelo último lançaço perto do coração.
Suas mãos ternas e solícitas o abraçaram na sombra visitada pelo luar, procurando sofregamente a úlcera que tantas lágrimas lhe provocara o carinho maternal. A chaga lateral também lá estava, sob a carícia de suas mãos. Não conseguiu dominar o seu intenso júbilo. No ímpeto de amor, fez um movimento para se ajoelhar. Queria abraçar-se aos pés do seu Jesus e osculá-los com ternura. Ele, porém, levantando-a, cercado de um halo de luz celestial, se lhe ajoelhou aos pés e, beijando-lhe as mãos, disse em carinhoso transporte: Sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Maria cambaleou, tomada de inexprimível ventura. Queria dizer da sua felicidade, manifestar seu agradecimento a Deus. Mas o corpo, como que se paralisara, enquanto aos seus ouvidos chegavam os ecos suaves da saudação do anjo, qual se a entoasse 1000 vozes cariciosas por entre as harmonias do céu. No outro dia, 2 portadores humildes desciam a Éfeso, de onde regressaram com João para assistir aos últimos instantes daquela que lhes era devotada a Mãe Santíssima. Maria já não falava. Numa inovidável expressão de serenidade, por longas horas, ainda esperou a ruptura dos derradeiros laços que prendiam a vida material. A alvorada desdobrava o seu formoso leque de luz, quando aquela alma eleita se elevou da terra, onde tantas vezes chorara de júbilo, de saudade e de esperança. Não mais via seu filho bem-amado, que certamente a esperaria com as boas-vindas no seu reino de amor. Mas extensas multidões de entidades angélicas a cercavam cantando hinos de glorificação, experimentando a sensação de se estar afastando do mundo. Desejou rever a Galiléia com seus sítios preferidos. Bastou a manifestação de sua vontade para que a conduzissem à região do lago de Genezaré, de maravilhosa beleza. Reviu todos os quadros do apostolado de seu filho e só agora, observando do alto a paisagem, notava que o Tiberíades, em seus contornos suaves, apresentava a forma quase perfeita de um alaúde. Lembrou-se, então, de que naquele instrumento da natureza, Jesus cantara o mais belo poema de vida e amor, em homenagem a Deus e à humanidade. Aquelas águas mansas, filhas do Jordão marulhoso e calmo, haviam sido as cordas sonoras do cântico evangélico. Dulcíssimas alegrias lhe invadiam o coração, e já a caravana espiritual se dispunha a partir, quando Maria se lembrou dos discípulos perseguidos pela crueldade do mundo e desejou abraçar os que ficariam no Vale das Sombras, à espera das claridades definitivas do reino de Deus. Emitindo esse pensamento, imprimiu um novo impulso às multidões espirituais que a seguiam de perto. Em poucos instantes, seu olhar divisava uma cidade soberba e maravilhosa, espalhada sobre colinas enfeitadas de carros e monumentos que lhe provocavam assombro. Os mármores mais ricos esplendiam nas magnificentes vias públicas, onde as liteiras patrícias passavam sem cessar, exibindo pedarias e peles, sustentadas por misérrimos escravos. Mais alguns momentos, e seu olhar descobria outra multidão, guardada a ferros em escuros calabouços. Penetrou os sombrios cárceres do Esquilino, onde centenas de rostos amargurados retratavam padecimentos atrozes. Os condenados experimentavam no coração um consolo desconhecido. Maria se aproximou de um a um, participou de suas angústias e orou com as suas preces, cheias de sofrimento e confiança. Sentiu-se mãe
naquela assembleia de torturados pela injustiça do mundo. Espalhou a claridade misericordiosa de seu espírito entre aquelas fisionomias pálidas e tristes. Eram anciães que confiavam no Cristo, mulheres que por ele haviam desprezado o conforto do lar, jovens que depunham no Evangelho do Reino toda a sua esperança. Maria aliviou-lhes o coração e, antes de partir, sinceramente desejou deixar-lhes nos espíritos abatidos uma lembrança perene. Que possuía para lhes dar? Deveria suplicar a Deus para eles a liberdade? Mas Jesus ensinara que com ele todo jugo é suave e todo fardo seria leve, parecendo-lhe melhor a escravidão com Deus do que a falsa liberdade dos desvios do mundo. Recordou que seu filho deixara a força da oração como um poder incontrastável entre os discípulos amados. Então rogou ao céu que lhe desse a possibilidade de deixar entre os cristãos oprimidos a força da alegria. Foi quando, aproximando-se de uma jovem encarcerada, de rosto descarnado e macilento, lhe disse ao ouvido: Canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. A triste prisioneira nunca saberia compreender o porquê da emotividade que lhe fez vibrar subitamente o coração. De olhos estáticos, contemplando o firmamento luminoso através das grades poderosas, ignorando a razão de sua alegria, cantou um hino de profundo e enternecido amor a Jesus, em que traduzia sua gratidão pelas dores que lhe eram enviadas, transformando todas as suas amarguras em consoladoras rimas de júbilo e esperança. Daí a instantes, seu canto melodioso era acompanhado pelas centenas de vozes dos que choravam no cárcere, aguardando o glorioso testemunho. Logo, a caravana majestosa conduziu ao reino do Mestre a bendita entre as mulheres. E desde esse dia, os tormentos mais duros, os discípulos de Jesus têm cantado na terra, exprimindo o seu bom ânimo e a sua alegria, guardando a suave herança de Nossa Mãe Santíssima. Por essa razão, irmãos meus, quando ouvides o cântico nos templos das diversas famílias religiosas do cristianismo, não vos esqueçais de fazer no coração um brando silêncio, para que a rosa mística de Nazaré espalhe aí o seu perfume. Final de livro e de capítulo. Bom, que passagem maravilhosa, né? A gente vê assim essa passagem da Maria ainda tem esse texto aqui, ele fecha com aquela obra Maria de Nazaré, né? Que eu acho que também vale a pena ler, estudar também. Agora, vejam só a participação do João, né? O quanto que a gente passa a entender quando também estuda o processo da reencarnação. Se a gente pegar o João e pegar algumas encarnações dele, que ele foi Francisco de Assis, que ele foi o Kardec, que foi Chico Xavier, a gente vê o quanto que ele, ao longo da sua trajetória toda, ele tinha uma fixação pela mensagem de Jesus e uma admiração por Maria. A gente vê, está aí nessa origem. Quer dizer, a ligação dele com Maria, com um espírito superior, né, que não era um espírito que teve uma evolução a partir da Terra, né, um espírito lá se sabe que pela constelação de Sírios, né, que ela deveria ter vindo lá de um órbita, lá daquela dimensão, um espírito puro, escolhido pelo Altíssimo para dar a condição da vida de Jesus, e ela, com o afeto dela, todo dirigido através de João, se a ligação de Jesus, o seu evangelho, para se perpetuar. E a dedicação dela, a partir de então, no mundo espiritual, tem privilegiado a todos aqueles que se autodestruíram. A Maria de Nazaré, ela se dedica, tem uma dedicação, né, das falanges ligadas a ela, aos suicidas. Tá? Tanto é que ela tem um hospital
espiritual, que nem é mais um hospital, é uma grande congregação, grande colônia, chamada Maria de Nazaré, que abriga os suicidas brasileiros e portugueses, né, que até se tem naquela obra lá, Memórias de um Suicida, né, do Camilo Castelo Branco e assim por diante. Mas a gente fica para nós essa mensagem de ser estudado. Eu acho assim, esses 2 capítulos maravilhosos, essa obra, então, é uma coisa assim espetacular, que deveria todo espírita sempre procurar estudar. A gente até passou hoje bem do horário, mas encerramos essa obra. Estamos prontos agora para dar também uma estudada numa obra que é muito importante, que é quase que sequência dessa aqui, que é Paulo e Estevão, que a gente vai procurar então a partir da semana que vem. Vamos levar então nosso pensamento ao alto e multiplicar a nossa gratidão ao plano espiritual superior, a nossa gratidão ao Altíssimo por essa grande oportunidade de termos estudado essa obra maravilhosa, toda a inspiração que nos deram, que nos forneceram, e que possa essa reflexão ser o objeto para que cada um, individualmente e coletivamente, possa se inserir cada vez mais na espiritualidade superior, cada vez mais procurar estudar os fenômenos mediúnicos para melhor compreender a vida, as nossas imperfeições e encurtar a nossa distância ao mundo da luz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai de todo o mal, Senhor. E que assim seja. Pessoal, muito obrigado. Flávio, muito obrigado pelas leituras. E vamos seguir semana que vem. Mariane, então dá uma olhadinha. Vamos ver se a gente acha o PDF da Eu já achei. Ele é bonzinho? O Paulo Estevão, eu só baixei agora de tarde, mas eu confesso que eu não consegui ver, mas ele parece ser mais organizado que esse aqui. A gente tem que dar uma olhada, eu vou botar no grupo. Tá, mas se tu aprovar e passa para o pessoal, e a gente depois, olha, eu também não tenho aqui, eu vou ter que gravar. O livro também tem áudio, ele existe em áudio, dá para ouvir. Tem um então tá ótimo, pessoal. Francisco, eu postei lá no Jack aquela parte que tu falaste do Edgar Allan Poe, eu botei ali no... Se alguém tiver curiosidade, achei. Ótimo. E botei também o link do... Meu nome dele, do Inácio. Inácio Ferreira. O blog dele, tá? Para quem não conhece, botei lá. Isso. Tá ótimo, então. Tá, muito obrigado, pessoal. Obrigada. Até a próxima. Obrigada, Obrigada, boa noite. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite, bom descanso. Boa noite. Boa noite.